Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Fala Empresário, esse programa que conecta você a histórias, ideias e estratégias de grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. E hoje nós vamos conversar com um profissional que une tecnologia, saúde corporativa e, sobretudo, conexões humanas como base para o sucesso. Eu tenho o prazer de receber aqui nosso convidado, que é o Feliciano Clímaco, engenheiro civil pela UFRJ, com pós-graduação em análise de sistemas e inteligência artificial, com uma trajetória marcante de mais de 30 anos na indústria de petróleo e no empreendedorismo, fundador da Fluxomed FM e CEO da Networks. Ele é referência quando o assunto é inovação, segurança de trabalho e networking humanizado. Prazer te receber aqui, Feliciano. Prazer é todo meu, é um prazer estar aqui no DR1 mais uma vez, conversando com vocês. Esse quadro aqui que eu não tinha participado ainda, mas é um quadro bastante interessante. Espero passar conhecimento e experiências aí para todos. Ah, com certeza. Esse é o nosso segundo programa. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória para gente. Precisaria de alguns programas. A minha trajetória começou, né, com a engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, né, me formei em engenharia. E eu, na minha época, não tinha muita opção, né, cara? A gente fazia bom em matemática, vai fazer engenharia. Eu fiz, gostei muito, mas não me identifiquei totalmente, né? A formação foi uma formação excelente. Eu me formei pela Federal do Rio. É uma formação que te prepara para o mercado de uma forma bastante ampla. E já ao final da faculdade, eu fiz um concurso, passei até para engenheiro de petróleo. E logo depois eu fiz outro concurso antes do resultado, passei para analista de sistemas. Na época, isso aí eu estou falando de 87, a informática ainda não tinha formações assim muito amplas, específicas, genéricas que sejam, e a Petrobras ela formava analistas de sistemas. Então foi aí que eu virei analista, desisti de ser engenheiro, não quis ser engenheiro de petróleo, preferi fazer a formação em analista de sistemas, virei analista, fiquei lá na Petrobras por 10 anos. No meio da minha trajetória, eu comecei a estudar tecnologias de gerenciamento eletrônico de documentos, aí me tornei um especialista, referência na área, fui um dos precursores aí dessa tecnologia aqui no Brasil, e saí para ser consultor. Virei um consultor por pouco tempo, depois virei empresário mais amplo, atendendo toda a demanda de digitalização, venda, aluguel, manutenção de scanner, que eu faço até hoje, inclusive. E seguindo com a vida, a coisa de 9 anos atrás, eu conheci o networking profissional. E o networking profissional foi um momento assim decisivo na minha vida. Eu comecei a enxergar as conexões que eu fazia de forma informal como um potencial alavancador de negócios da minha carreira também como empresário. E eu fiquei assim totalmente tonto, né? Já estava bastante desgastado aí na minha trajetória na área de tecnologia, gerenciamento eletrônico de documentos, que inclusive também é uma tecnologia que está assim numa fase não muito boa, né, por conta até das tecnologias digitais, né? O mundo já é digital por si só, então a gente falar em scanner, falar em digitalização de documentos, ainda que exista muito papel, não é uma coisa tão corriqueira como era quando eu comecei, a coisa de quase 30 anos atrás, né? Estou falando aí de comecei isso em 91, né? Então, o que aconteceu desde então foi que eu comecei a me interessar muito e minha cabeça abriu, eu fiquei assim até tonto, né? E eu vim, participei 4 anos da maior rede de network profissional do mundo, virei diretor lá. Depois saí, trouxe uma rede que eu representei aqui como diretor aqui no Rio, era uma rede de outros empresários que já faziam network profissional lá em São Paulo, a gente começou junto aqui no Rio de Janeiro. E por fim, ano passado, eu resolvi partir para a carreira solo e fundei a Networks, né, que é a minha rede de networking profissional humanizada. E no meio disso que vem a parte de segurança do trabalho. Na rede anterior eu tinha um profissional que, o Leandro Mota, meu grande amigo e sócio também hoje, que trabalha já há muitos anos com segurança do trabalho, na Fluxomed. E tinha um outro profissional, o Rui, outro amigo meu, um abraço para o Rui, que trabalha formatando franquias. Os dois conversaram e resolveram transformar a Fluxomed em uma franquia, e eu me interessei de início. Eu falo que eu sou o franqueado menos um. Antes de ter franquia, eu já era franqueado deles. E aí eu comecei minha trajetória na área de segurança do trabalho. A minha formação foi toda prática, né? Eu, inclusive, faço alguns cursos livres, mas
Até tenho interesse em formar alguma coisa mais consolidada assim nessa área, mas a experiência já me trouxe, principalmente pela ajuda do Leandro, que é um cara fantástico, um profissional assim de altíssimo nível nessa área, com mais de 20 anos de experiência. A Fluxomed formou ano passado 15 anos e eu estou há 5 anos nessa trajetória com a minha franquia Fluxomed FM, com essa rede toda de clínicas que a gente atende a nível nacional, a gente atende muito aqui no Rio de Janeiro. A clínica que eu tomo conta, né? Na verdade, é a minha esposa, Vanessa, a que fica aqui na Avenida Central. Então, a gente toca, desde então, essas duas frentes, propriamente ditas, né? A segurança do trabalho com a Fluxomed FM e a Networks, fazendo networking profissional. Agora, você participou da introdução do gerenciamento eletrônico de documentos no Brasil. Como foi viver esse momento? Bom, esse momento foi um momento muito desafiador, né? Como eu falei, foi de 91, né? Eu era petroleiro. A Petrobras dá facilidades que a gente não encontra em qualquer empresa. São vários fornecedores que têm interesse, mas naquela época não havia internet. Eu não falo nem de inteligência artificial, falo de internet. A gente não tinha outra fonte de consulta senão publicações impressas, a nível nacional, muito pouco, e principalmente internacionais e através dos fornecedores, né? Então eu recebia muitas visitas de fornecedores porque a gente estava escolhendo uma solução para o sistema Petrobras. E essa escolha, no final das contas, ela desagou numa metodologia para comparação, que foi um trabalho, inclusive, muito reconhecido, publicado em vários locais, porque naquela época a gente não tinha uma padronização de soluções. Então eu precisava comparar várias coisas que, no final das contas, digitalizavam documentos, entregavam as imagens, gerenciavam aquilo ali, mas de formas totalmente diferentes. Dentro do espectro das necessidades da Petrobras, eu tinha que definir o que era importante. E eu criei, junto com um amigo meu, na época, um outro profissional da área de TI, o Armando Vidigal, que uma metodologia que era comparação de preço e técnica dentro da Lei 8666. E essa época, inclusive, a própria nomenclatura. Hoje todo mundo fala em GED, GED, GED. Naquela época houve até uma discussão, porque o Brasil gosta muito de usar termos estrangeiros, né? E queriam usar um termo em inglês. E eu fui uma das pessoas que bateu muito para se chamar GED e não EDMS, como queriam, né? Electronic Document Management System. Então a gente batalhou e conseguiu. Hoje todo mundo conhece essa sigla GED, por causa daquela batalha lá atrás, por causa do método que a gente usou para comparar as soluções. Foi muito legal, né? Porque a gente fazia palestras para muita gente, passava muito conhecimento, ensinava muita gente a fazer escolhas e trabalhar com essa tecnologia. Agora, empreender para você, foi algo que você sempre quis ou foi uma oportunidade que surgiu ao longo do caminho? Acho que as duas coisas, sabe? Meu pai era empresário, né? Ele trabalhava com promoção de eventos, decoração de carnaval, decorou Sapucaí, foi muito, muito legal. E eu, desde pequeno, tive essa veia empreendedorismo. Estava De ali no DNA, empreendedorismo. né? A primeira vez que eu fiz foi vender perfume. Meu tio Raul, né? Um beijão pro meu tio. Ele me levou aqui na Avenida Central até uma casa de essências, né? Aí eu comprei umas essências, uns vidros, uns rótulos, e aí fiz uns vidrinhos, comecei a vender para a família. Eu tinha uns 12 anos, sei lá. E eu sempre quis fazer alguma coisa assim. Depois eu virei consultor, vamos dizer assim, professor, né? Na verdade era professor, dava aulas de matemática, física, química e às vezes todas as matérias, né? Fiquei dando aulas muitos anos, né? Era um negócio também, um negócio mais pessoal. Aí depois da faculdade comecei com estágio e aí quando eu entrei na Petrobras eu continuei como um empreendedor interno, porque eu sempre tive à frente de várias iniciativas. O GED foi uma delas, né? Mas a inteligência artificial também na época foi uma delas, que era uma outra onda da inteligência artificial. Enfim, e depois, quando eu saí efetivamente da Petrobras, eu virei um consultor, que é meio empresário, eu diria assim, né? Porque é meio empresário, não que o consultor não seja empresário, mas a forma que eu tratava era mais como uma pessoa prestando um serviço, né? Com o CNPJ. E depois, ao longo do tempo, que eu transformei essa iniciativa numa empresa, efetivamente, né? Eu já tive outras empresas ao longo do tempo na Petrobras, vendia produtos para padaria, eu fiz muita coisa, sabe? Mas eu sempre caminhei nesse caminho de empresariado. Foi sempre um jeito meu de fazer negócio, de tocar meus trabalhos. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar e que também serve para quem está nos assistindo, né? Você, de qualquer forma, já tinha uma carreira consolidada como quando foi para empreender.
Quais os desafios e os medos que surgem de deixar algo consolidado para empreender? Olha, são ocasiões, aí que vem aquela outra parte, né? Foi uma ocasião, foi uma situação que me levou a isso, né? E em sendo uma situação, eu acho até que faltou um pouco de planejamento. Eu digo que assim, o maior desafio para empreender é você ter consciência que vai fazer alguma coisa nesse sentido e efetivamente se planejar para isso. Eu acho que a grande carência de todos os empresários, eu me incluo nesses aí, é não planejar, né? Você prever cenários, fazer realmente um planejamento e cumprir o planejamento. Esse eu acho que é o maior desafio para quem começa e como eu, assim, eu fui empreendendo, poucas vezes eu parei para fazer um planejamento adequado e seguir esse planejamento, né? Eu acho que o maior desafio é esse, né? Sem contar com outras questões, né, de ordem, vamos dizer assim, tributária, né, que talvez, que agora até estão bastante complicados, essa transição para a reforma, a meu ver, uma ótima reforma, porém a transição é algo complicado, né? Então, os desafios que eu vejo hoje é planejamento e as questões de ordem financeira, eu digo do gerenciamento financeiro. A Fluxomed atua na área de saúde e segurança do trabalho. O que te motivou a investir nesse segmento? Bom, primeiro que eu acho um segmento muito mal atendido, né? Quando eu vi uma empresa como a Fluxomed, de excelência, né? Eu vi uma pessoa assim, de muito conhecimento técnico, com uma estrutura adequada. Quando ele se propôs a investir nesse mercado, que já era um mercado que eu estava acostumado, né? Quer dizer, é o mercado que a gente atinge, é o mercado empresarial, a gente vende para empresas. A Fluxomed, ela atende as normas regulamentadoras da área de trabalhista, né? Ou seja, ela atende demandas obrigatórias. Todo funcionário que toda empresa, perdão, que tem um funcionário, ela precisa efetivamente fazer uso de saúde e segurança do trabalho, fazendo exames, fazendo PGR, PCMSO, agora a nova NR01, que é parte do PGR. Então, isso aí me motivou, um mercado mal atendido e conhecer um profissional de alta qualidade que estava a fim de dividir isso através do sistema de franquia. Então, esse foi a principal motivação. A área de segurança é muito vista como obrigação. Como mudar essa mentalidade para a importância da prevenção? Bom, antes de tudo, é uma obrigação, né? É vista, mas é uma É uma obrigação. obrigação Então, mesmo. todo empresário, toda empresa que possui pelo menos um funcionário precisa cumprir a legislação, fazendo aí todos os programas e toda a parte de exames necessária. Mas por trás disso, a ideia, né, das normas veio da necessidade realmente de prevenção, de ter um ambiente de trabalho mais seguro e agradável para trabalhar. Essa nova mudança que houve na NR01, inclusive, vai ao encontro dessa necessidade. A necessidade de você ter um ambiente saudável do ponto de vista mental, né? A gente faz hoje avaliações do ambiente no nível do psicossocial, quer dizer, se existe um ambiente agradável, um ambiente não hostil para o trabalho. Então, é muito importante que todo empresário esteja preocupado com a qualidade de vida dos seus liderados, e não só isso, não só com a qualidade, com o bem-estar mesmo, quer dizer, saúde, né? Se a pessoa está ali trabalhando numa função que não está deturpando alguma função do corpo dela, não está atrapalhando, por exemplo, uma postura inadequada. Então, temos que nos preocupar com o mobiliário, temos que nos preocupar com os equipamentos que estão sendo usados, com os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Tudo isso tem que ser uma preocupação do empresário para que ele preserve a saúde e o bem-estar de seus funcionários. Ou seja, uma obrigação, mas não no sentido pejorativo da palavra, uma obrigação de prioridade, né? Exato, assim, muitas vezes a gente encara certas coisas como obrigação, mas não entende o porquê delas. Esse é um caso clássico, né? Até os próprios impostos, né? Os impostos, existem impostos para que a gente consiga, com eles, né, fazer coisas para o bem comum. Obviamente, pode haver algum questionamento sobre o quanto é cobrado, o fim que está sendo levado, tudo, Destino a desses impostos, trajetória né? que existe nisso tudo, mas, enfim, o objetivo inicial é que a gente cobre um pouco aqui, o governo cobre um pouco aqui, para transformar aquilo em benefícios para todos, né? Com certeza, com certeza. Agora, para quem não conhece, explica para a gente o que é PGR, PCMSO, LTCAT e ASO. Ah, boa, boa. Essas siglas são as siglas básicas que você falou, né? PGR.
PGR, ele é uma sigla até certo ponto recente, ele veio, antigamente era chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos de Acidente, mudou para PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Como o nome diz, é um programa. Um programa é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa que você tira um retrato e tudo bem. Você deve acompanhar os riscos que existem nas empresas, ou seja, o ambiente, né, riscos químicos, físicos, biológicos, de ergonomia. Esses riscos devem ser avaliados e propostas, ações para que sejam mitigados, ou seja, você diminua a possibilidade de acontecer algum problema a partir daquele risco. Aí gera uma GRO, Gerência de Riscos Operacionais, que gera finalmente o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, de segurança do trabalho. A parte de saúde ocupacional, vem aí o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PCMSO, ele vai já na questão de saúde do empregado. Cada função exige uma série de cuidados, né? Vamos dar um exemplo rápido, uma secretária de um escritório aqui da DR1, por exemplo, ela precisa simplesmente ter uma avaliação clínica para saber se está tudo bem com ela, mede a pressão, faz uma conversa para ter uma anamnese básica. Tudo ok, ano que vem a gente faz de novo, porque periodicamente a gente vai acompanhando, né, para constar nesse programa, que é o PCMSO, né, um programa acompanhamento, conforme eu falei. Mas, por exemplo, um pedreiro, né, um pedreiro que vai na obra, se expõe, sobe em andaime, tudo isso, ele tem uma grade de exames enorme. Ele precisa fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, espirometria por causa da poeira que ele vê. Enfim, é uma grade, eu não vou lembrar talvez de todos, né? Mas, na verdade, são muitos exames que têm que ser feitos para acompanhar se a atuação dele na função que ele exerce não está sendo prejudicial à saúde dele. E se está sendo de alguma forma, que use os equipamentos adequados para prevenir. Por fim, o LTCAT é um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Esse laudo, conforme é dito, ele é um retrato, né? Programa é contínuo, laudo é um retrato. Naquele momento, a gente avalia as condições ambientais, né? Se existe alguma coisa específica que aquele ambiente possa vir a ser prejudicial às pessoas que estão ali trabalhando, né? Ou, por exemplo, um lugar que tem um barulho excessivo, um lugar que tem uma umidade excessiva, algum tipo de cheiro que não faz bem para a saúde, lugares insalubres, né? O LTCAT ele vai ajudar depois a outros laudos que podem ajudar a identificar problemas, né? Tipo periculosidade, insalubridade, né? Laudos técnicos de insalubridade, LTI, laudo técnico de periculosidade, LTP, que inclusive pode fazer jus a aposentadorias especiais, né? E por fim, o ASO é o atestado de saúde ocupacional. O atestado de saúde ocupacional, ele registra todos os exames que foram feitos a cada período, né? Periodicamente, na admissão, na demissão e em outras situações como mudança de função, retorno ao emprego, né? O ASO, ele é esse acompanhamento que a gente faz periodicamente ou em alguns eventos para testar a saúde, como está a saúde dele quando entrou, como está evoluindo a saúde no periódico e como está quando saiu, para ver se não houve nenhuma variação, se foi feito tudo de acordo com a legislação. Tem aumentado muito o número de casos no trabalho, no ambiente de trabalho, de saúde mental, né? Burnout. Nesse sentido também, a segurança no trabalho dá algum encaminhamento ou algum tipo de proteção, prevenção para que se evite isso? Sim, primeira coisa, a gente tem que separar duas coisas específicas. Algumas funções, elas exigem uma avaliação psicossocial, psicológica do funcionário, né? Por exemplo, eu falei no pedreiro. O pedreiro, ele tem que ser feita uma avaliação psicológica dele, porque ele vai, por exemplo, ele vai em altura. Se é uma pessoa que tem um problema de medo de altura, ela não está adequada para exercer uma função de pedreiro, tá? Ou então, com alguma restrição, ele não vai poder subir em andaime, coisas do tipo, né? Então, essa avaliação do risco psicossocial do empregado é uma coisa. O que está sendo agora falado muito, né, que vai entrar em vigor já com multa, com tudo para quem não cumprir, em dia 25 de maio agora, já começou a ser implantado 25 de maio do ano passado, mas a nível de orientação. Agora, a nível normativo mesmo, vai ser a partir desse ano. É a nova avaliação do risco psicossocial. Mas aí, essa avaliação, que
entra na NR01, na parte de avaliação ergonômica, ela é uma avaliação do ambiente. Como o ambiente está influenciando na saúde mental das pessoas que ali habitam, né? Aí você falou em burnout. Burnout é aquele caso da empresa sobrecarregar tanto a pessoa que ela não consegue dar conta, ela se sente com ansiedade, com depressão, com tudo isso. E nesse momento, né, a gente está fazendo esse tipo de avaliação. A gente usa várias metodologias com o intuito de avaliar sempre de forma anônima os riscos existentes no ambiente, né, diferente da outra NR que vê a pessoa física, a gente está vendo o ambiente, e essa avaliação do ambiente ela é apontada no PGR, dizendo que devem ser feitas ações para mitigar esse problema, como todos os outros problemas que a gente identifica no nosso PGR. E a partir daí, podem vir diversos tipos de ações. Essas ações podem começar com uma simples palestra de motivação, pode passar realmente por um tratamento psiquiátrico, psicológico, e o que a gente identifica muito, que é importante, é que na maioria das vezes, esses problemas vêm das lideranças, né? A gente tem que agir junto às lideranças, porque as lideranças muitas vezes causam esses problemas de ordem psicológica, com exigências assim absurdas, com assédio moral, às vezes até assédio sexual, outros tipos de assédio, que na verdade prejudicam todo o ambiente e tornam a convivência inadequada, e para isso exige algumas ações, né? Então as ações que vêm são indicadas, mas aí também parte da própria empresa tomar as atitudes. A gente ajuda, auxilia, tem alguns programas que a gente pode ajudar, mas o nosso trabalho de PGR encerra-se no momento que a gente coloca lá os riscos e as metas que devem ser atingidas para mitigar esses riscos. Eu tenho visto que muitas empresas até colocam, ioga antes de começar, para dar uma meditação, para dar um relaxamento, isso é muito bacana, né. Não, exato. Isso aí são empresas realmente preocupadas com o bem-estar do funcionário, né? Todas essas ações, aquela ginástica laboral, Isso. são ótimas para tornar um ambiente mais agradável, tornar, assim, a pessoa que está trabalhando ali sendo tratada efetivamente como um ser humano que tem necessidades pessoais que podem ser ajudadas pelo dia a dia do trabalho. Agora, quais são os impactos de uma boa gestão de saúde e segurança nas empresas? Com certeza, maior produtividade. O funcionário feliz produz mais, né? Então, lucros, eu diria até que a produtividade se traduz em lucros. Então, você pode ter certeza que uma empresa que tem aquelas empresas que são grandes lugares para trabalhar, a GPTW, né? Essas empresas, elas realmente promovem uma ambiência e as pessoas que trabalham lá trabalham muito mais felizes. Quem é mais feliz se relaciona melhor, produz melhor, traz mais lucros para os empresários. Então, eu sempre dou assim como dica que invistam muito no bem-estar e na saúde de seus empregados. E como a tecnologia e a inteligência artificial têm contribuído nesse setor? Bom, nesse setor, ele tem contribuído muito assim como um facilitador e um acelerador, né, para que a gente faça levantamentos mais precisos, né? Quando a gente faz, por exemplo, na área de avaliação psicossocial, existem várias metodologias que colhem dados, né? A gente colhe os dados através desses formulários anônimos. A inteligência artificial ela consegue observar e fazer relatórios a partir daí mais precisos com coisas que muitas vezes a gente não consegue identificar no primeiro olhar. Então, ela consegue fazer correlações e dar relatórios mais precisos, além de agilizar toda a parte de qualificação das empresas, né? Quando nós recebemos uma empresa para fazer um orçamento, a gente pede basicamente o CNPJ e a quantidade de funcionários, porque as normas são baseadas nisso. E do CNPJ nós vemos os CNAES, né, que são os Códigos Nacionais de Atividades Econômicas, que indicam algumas funções, né? Muito embora no orçamento a gente não tenha as funções específicas daquela empresa, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para fazer uma qualificação. Eu digo assim, não são todas as empresas que fazem isso. Isso eu digo que é um grande diferencial da Fluxomed, que fazer esse tipo de qualificação já no momento do orçamento, né? A gente consegue, passando simplesmente os quinais e a quantidade de funcionários, qualificar de uma maneira rápida e objetiva todas as necessidades de segurança do trabalho que aquela empresa tem. Isso aí agiliza muito, né, e dá um retrato muito interessante para todos os nossos clientes e nossos interessados, as pessoas que estão interessadas em contratar o nosso tipo de serviço, né?
Agora você também criou o Networks, eu amei esse nome, muito bom. E por que o network profissional humanizado é tão necessário nos dias de hoje? O networking profissional leva você a lugares que você não chega com a faculdade. Com todo o conhecimento que você tiver técnico, você não vai chegar a lugares como aqui. Eu estou aqui pelo networking que a gente fez, que eu conheci a doutora Ana, foi um grande prazer. Mas qual é a ideia do network profissional? Eu tenho o meu livro, né, que eu escrevi, aliás, está até aqui, né, esse primeiro livro aqui, a gente fala de algumas abordagens de networking. Eu falo do networking profissional como uma ferramenta estratégica, né? Se você fizer networking por fazer, você pode ter algum resultado, mas se você usar ele como ferramenta estratégica, você consegue efetivamente multiplicar e chegar em lugares absurdamente inesperados por você. Eu dou como prova aqui o meu amigo Gabriel Alencar, estava semana retrasada dando curso em Londres, né? Ele é coach de performance e produtividade e foi em Londres por conta do networking dele que ele desenvolveu, com as técnicas que ele aprendeu com a gente lá. Ele foi diretor da nossa rede, e hoje ele está sem tempo de tanta agenda que ele atingiu. E lá em Londres, dando palestras sobre o trabalho dele, é uma pessoa que se desenvolveu bastante, assim como ele, tem outros cases internacionais. Então, a diferença de fazer networking simplesmente por fazer e network profissional, basicamente são os resultados. Agora, no próximo livro, no próximo não, perdão, no pós-próximo, o próximo livro eu estou escrevendo Seja Empresário que seu negócio precisa. Eu vou escrever sobre networking também. Mas o meu outro livro, que vai ser da Bienal do ano que vem, eu estou escrevendo sobre esses 3 níveis de networking. O networking nível 1 é aquele mais informal, que você está mais preocupado com o conteúdo. O networking nível 2 é quando você se compromete com uma marca. Por exemplo, eu tenho meu amigo Leonardo Rebula, que faz lá o Se Liga Empresário, e quem é patrocinador, quem é apoiador, está sempre junto. Então, é aquele clubinho, né? Aquelas pessoas que estão lá apoiando, sempre entra uma pessoa nova, legal, é legal. Agora, quando você está na network, você faz um networking profissional, eu, além de se comprometer com a nossa marca, de usar a nossa metodologia, eu me comprometo com cada um dos membros da Networks. Eu me comprometo em ajudar, em trazer indicações de qualidade, em conhecer melhor o negócio dele para poder falar melhor do negócio. Então aí a coisa vai para um outro nível. Eu ganho uma equipe de vendedores, eu ganho uma equipe de marketing ali, que são pessoas que divulgam, né? E tudo isso com aquela pegada humanizada, porque eu já participei de outras redes, né? A maior rede do mundo na qual eu fui diretor, a pegada é braba. O negócio é pesado, né? A gente tem que cumprir várias obrigações. A diferença básica da Networks é que a gente tem obrigações a cumprir, mas a gente não esquece do ser humano, né? A gente entende que as pessoas são pessoas, os negócios são formados por pessoas, clientes são pessoas. Isso aí quem fala não sou eu, é Simon Sinek, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então a ideia é realmente a gente ter isso como máxima e ao fazer networking profissional, que tem regras, que tem a disciplina, a gente lembra que tem regras, tem disciplina, porém, são pessoas e a gente tem que entender as necessidades delas também para juntar isso dentro desse contexto. Isso é fundamental mesmo, né? E eu quero também falar com você aqui sobre os produtos que nós temos no nosso canal. Nós temos o programa Vozes, Lutas e Resistências, que fala sobre direitos, deveres, sempre com temas muito relevantes. Temos também o programa Respirarte, que traz as obras de arte, né, as artes plásticas, sempre com entrevistados maravilhosos. O programa Inspiração, com histórias de superação, histórias de mudança de vida que com certeza vai inspirar você. Temos também o Dialoga Brasil, política sem politicagem, entrevistando políticos, falando de algo muito importante, principalmente nesse ano eleitoral. E temos também o Cultura em Movimento, que também é apresentado por mim, que fala da arte de um modo geral. Cinema, teatro, música, traz cantores, traz muita coisa bacana. Então fica ligado e tem novidade vindo por aí. Agora, Feliciano, no momento de networking, quais são os erros mais comuns cometidos por quem quer fazer um networking? Essa é uma pergunta recorrente, né? Pergunta dicas de networking e erros de networking. Bom, o maior erro em qualquer evento de networking é ser centrado em si mesmo, né? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, ao chegar no evento, tem gente que pega aquele bolo de cartão e sai distribuindo. Primeiro erro, né? Eu já fui interrompido e fico extremamente irritado, para falar a verdade, por pessoas, assim, eu desenvolvendo uma conversa, a pessoa
botar a mão na frente com um cartão assim é extremamente desagradável. Esse aí eu diria que é o maior erro de todos. O segundo erro é que, assim, hoje, inclusive, lá na Networks, a gente teve reunião agora e eu estava falando justamente de como se portar num evento de networking. Uma das coisas que eu falo é a estratégia Sarajane. Ninguém conhecia a Sarajane, só tinham poucos lá que conheciam. Sarajane é daquela música, né? Meu amor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha. Ah, sim, Aquela agora música, né? lembrei. Abre a rodinha, É, por favor. abre a rodinha. Então, eu acho que essa estratégia ela é muito interessante porque a gente. O que é a estratégia Sarajane que eu falo? A gente está conversando. Eu estou conversando com você, aí chega uma pessoa, a pessoa meio que olha, meio que se interessa em conversar com a gente abre a Abre a rodinha rodinha. para ela entrar. Aí estamos nós três conversando, chega uma outra pessoa, abre a rodinha e bota para conversar. E que você seja o MC da rodinha, né? O mestre de cerimônias ali, receba as pessoas, é uma grande dica. Mas tem gente que entra nessa rodinha e acaba com o papo. Por que acaba com o papo? Ela chega ali, entrega o cartão, entrega outro cartão, entrega um folder e começa a falar. Ela começa a falar, e você simplesmente ela acha que está ganhando alguma coisa com isso, na verdade está ganhando antipatia Um com isso. monólogo, né? Só É, ela fala. então você chegar, dar cartão direto, sem falar nada, você chegar e falar de você, da tua empresa, você da sua empresa, do seu negócio, é a pior coisa que tem. A melhor coisa que tem é exatamente o oposto. Você chegar a perguntar, ouvir, ter uma escuta ativa, se interessar efetivamente, fazer perguntas abertas para a pessoa discorrer sobre o assunto que ela está ali, está representando, a empresa dela soluciona. Então, o maior erro para mim é estar centrado em si mesmo. Chegar lá, achar que é o momento de falar de si mesmo, fazer propaganda. Não é. Qualquer evento que você quer fazer no networking é um momento de conexão. E conexão se faz muito mais dando atenção para o outro. Então, é assim que se constrói, então, relacionamentos profissionais que geram confiança e oportunidade, né? Exatamente. Você falou um ponto muito importante dos negócios. A gente faz negócios com quem a gente confia e com quem a gente gosta, né? E o networking profissional, ele tem esse objetivo. A parte mais humanizada que eu digo da Networks é fazer, a gente chama de network social. Aí a gente tem o grupo que joga tênis, perdão, o grupo que faz corrida, o grupo da cachaça que eu falo, a gente tem a Bruna Félix lá, que ela tem o espírito brasileiro, e é o nosso QG lá das comemorações, né? Então a gente incentiva muito, né? Cada meta que a gente atinge, que a gente comemore, cada momento, cada negócio bacana que a gente bate a palma. Então, enfim, que a gente tem esses momentos sociais, porque nesse momento começa a gostar, né? E esse gostar, essa aproximação coração a coração, né? A gente fala muito disso, eu sou budista, né? Kokoro, a gente fala muito dessa ligação coração a coração. Esse coração a coração, ele também leva os negócios. Porque se você gosta da pessoa, fala, pô, eu quero fazer negócio com ela, eu quero que aquela pessoa esteja na minha empresa me ajudando a ser uma empresa melhor. E que, se eu confio também, pô, aquele profissional é extremamente competente. E a competência na Networks, a gente vê a cada momento que a gente faz o nosso pitch, a que a gente faz o membro em foco, que é quando aquele membro vai lá, fala sobre o seu negócio por um tempo maior. E nas reuniões individuais de treinamento mútuo, que a gente chama RI, nas RIs a gente ensina o outro mais sobre o nosso negócio, né? Então, esses momentos, a gente consegue criar confiança no trabalho daquela empresa, daquela pessoa. E nos momentos sociais, a gente começa a desenvolver nosso gostar. A gente gosta de estar junto, gosta de comemorar. Esses dois momentos são momentos essenciais para você ter um parceiro de negócio que te ajude a crescer tanto quanto você ajuda ele a crescer. E existe uma ligação direta entre boas conexões e crescimento empresarial? Lógico, direta. Eu digo como exemplo próprio, né? A Fluxomed FM, ela foi criada num grupo de networking e até hoje, inclusive eu estou carente, agora estou para mudar um pouquinho, estou querendo mais, mas até hoje a gente está numa situação boa, né? Até hoje só através do networking. Eu não fiz uma conexão via, que eu quero começar a fazer agora, estou até montando equipe, via vendedor, via marketing, seja ele digital, seja ele de outra forma, só fazendo participação em eventos, conexões e indicações. Até o momento, mas é o que eu falo, eu cheguei no momento que eu preciso agora lidar desses meios mais tradicionais. Mas hoje, eu te digo, na situação que eu estou, melhor que muitas e muitas empresas, dentro das empresas que eu sou sócio, é uma empresa que eu estou melhor,
todas elas foram feitas, toda a empresa foi construída através do networking profissional, informal, ligado à marca, seja nível 1, nível 2, nível 3, que eu vou falar lá no meu livro do ano que vem. Agora, você integra tecnologia, saúde e conexões humanas no seu trabalho. Esse é o caminho para o futuro? Sim, né? Cada um no seu quadrado, sim, né? A tecnologia, na minha empresa lá de digitalização e certificados digitais, ela é essencial para que a gente desenvolva mais rapidamente, de forma mais eficiente, todas as conexões, todas as atividades que a gente exerce, né? A saúde do trabalho, conforme eu falei, é a preocupação com o bem-estar de todos e tornar a vida dos funcionários e empregadores melhor, porque não só quando você trata da saúde do empregado, você está tratando também da saúde da empresa, consequentemente do empregador. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E por fim, o networking que conecta isso tudo, leva pessoas a lugares que elas muitas vezes não conseguem estar, simplesmente porque ela tem o interesse, manifesta esse interesse de forma direta, e a gente trabalha junto desse contexto todo para botar as pessoas no lugar que devem estar e que querem estar. E se você está gostando do nosso programa, quer também estar aqui falando, dando a sua entrevista, divulgando o seu produto, divulgando a sua empresa, é só entrar em contato com a gente, falar com a Fabiana. Nós temos também o quadro Pitch do Empresário, onde a gente está divulgando, a gente divulga o seu produto, o seu negócio, a sua empresa. Hoje nós vamos falar aqui do livro do Feliciano, Como Fazer Networking. Fala um pouco para a gente mais do livro, Feliciano. Esse aqui foi o exemplar que eu dei aqui para a doutora Ana. Esse aqui é uma coautoria. A gente juntou aí 14 autores, o João Abreu, que é outro editor, nosso editor desse livro, e ele faz parte lá da Networks também com a editora Cober. Esse ainda foi para uma outra editora, Insight, mas ele lá com a Cober, ele faz livros dessa área empresarial, e esse livro ele juntou 14 visões sobre networking, né? Então, cada um dá a sua parte. E eu falei sobre ferramenta estratégica, ou seja, usar o network de forma planejada como uma ferramenta estratégica dentro da sua empresa. Você tem um canal lá, como eu falei, né? Marketing digital. Quando eu faço marketing digital, eu procuro ver qual é o meu público-alvo, quantos leads eu quero atingir. Planeje da mesma forma, use o PDCA, o 5W2H, para fazer seu planejamento para o networking profissional. Se você não sabe o que são essas siglas, compre o livro que está lá escrito. Como é que a pessoa encontra? Onde ela encontra o livro? Esse livro está na livraria Travessa, tá? Mas entrando em contato comigo aí pelo @feliz100, numeral, né? Feliz100, que é meu Instagram, eu posso mandar para vocês e aí eu mando autografado também. Melhor ainda, né? E tem um outro já no forninho para sair em maio, né? Sim. Seja empresário que sua empresa precisa. Mais uma edição aí da Cober, do João. Esse livro eu não sei muitos detalhes, porque eu só escrevi o capítulo de networking dele, né? Mas são várias lideranças, vários especialistas que falam sobre motivação, sobre liderança, sobre gestão financeira, gestão jurídica, enfim, desenvolvimento de liderança. São vários assuntos que vão transformar você num empresário melhor. Esse é o livro que eu já escrevi meu capítulo, já está entregue. Estou esperando só a divulgação aí, que deve ser a publicação, não, o lançamento, né? Que vai ser agora em maio. E para o ano que vem, na Bienal, é um livro que eu não vou dar o nome ainda, mas é um livro que vai falar basicamente sobre networking de uma forma geral, esses 3 níveis e tudo mais. Só um spoilerzinho, né? Agora, seja um empresário que a sua empresa precisa, é muito importante mesmo, porque passa por vários aspectos, né? Sim, esse para mim também vai ser uma surpresa, porque o João me chamou para esse projeto e falou assim, pô, eu quero que você escreva a parte de networking. Eu topei, escrevi a minha parte, mas ele me deu uma pincelada. O que eu já falei, eu acho que é tudo que eu sei até o momento. Não posso falar mais porque eu não sei. Né? Mas a ideia é realmente que ele pegue vários capítulos tratando de várias matérias que são necessários do conhecimento do empresário. E ele entendeu que o networking é essencial e por isso mesmo ele me chamou como especialista na área. E que conselhos você daria para quem está começando, quer empreender, quer ter sucesso na carreira? Inclusive, eu acho que a gente voltou ao início, né? Eu acho muito legal. Planeje-se, né? Se você quer ser empresário, antes de tudo, planeje a sua entrada no mercado como empresário. Segundo, isso vale até antes, durante e depois, faça networking. Networking é essencial, seja ele qual for. Participe de eventos em que você pode
ter o aprendizado, mas nesse momento do aprendizado, aproveite o café, o antes, o depois, para fazer contatos, para fazer conexões com pessoas que podem multiplicar o seu negócio, podem fazer o seu negócio seguir por caminhos que nem você mesmo imaginava. Então, basicamente, eu vou parar por aqui nessas duas dicas, né? Porque leia o livro também, seja o empresário que a sua empresa precisa, que você vai ter várias dicas além da minha. Mas eu puxando a sardinha para o meu lado, eu fico no networking, mas o planejamento eu acho muito importante antes de qualquer coisa, né? É muito chato, sabe? Eu acho chato pra caramba o planejamento, mas é Mas essencial. faz parte, né? Faz parte, é essencial. Se você se planeja, você consegue corrigir rumo, você consegue prever cenários, né? Cenários, bom, se o cenário for tudo bem, ótimo. Se o cenário for o que eu espero, bacana. Se não for tão bem, quais são os caminhos que eu vou ter que seguir? Então, o planejamento, um planejamento estratégico, né, faz parte disso tudo. E é importante que antes de qualquer coisa você se planeje. São os ossos do ofício, né? Faz parte, né? Exato. Quem quiser participar do Networks, como é que faz? Pode fazer contato com o meu perfil pessoal ou com o perfil da Networks. É networks.np, NP de Networking Profissional, no Instagram. Né? Ou então o meu telefone, que se puderem deixar aqui, não sei se é possível, mas pode deixar meu telefone aqui, que eu atendo pelo WhatsApp, atendo pelo telefone também, que não é muito comum, né? A pessoa ligar hoje em dia. É verdade. Mas por esses caminhos aí, a gente tem o site também, mas o melhor caminho eu diria que é o Instagram e o WhatsApp, né? No meu telefone é 21 99 321 4220. Estou às ordens aí para responder sobre isso, explicar um pouco mais o que é e convidar. Nossas reuniões aqui no centro são às terças-feiras. A gente faz a reunião aqui no CIE, lá do meu amigo Coppola. A gente fica aqui na ABL, no quinto andar aqui do prédio da ABL, da Academia Brasileira de Letras, que não é só chegar lá, precisa fazer contato com a gente, né, para a gente explicar como é que é a dinâmica, por isso que eu peço o contato anterior. Como é que é? 21 99 321 4220. 21 99 321 4220. Muito obrigada, né? Nosso bate-papo foi incrível. Obrigada por compartilhar tantos conhecimentos, tantas experiências com a gente. É um prazer, estou às ordens aí para qualquer um desses quadros aí que você tem aqui na DR1, que eu acho assim um instrumento fantástico de desenvolvimento do empreendedorismo, né? Eu toda segunda-feira normalmente eu leio o jornal que a doutora Ana manda o link lá para mim. Eu adoro as notícias, são o resumo da semana, notícias de todas as áreas, e eu vejo sempre legal os eventos que são publicados lá, né, o prestígio que ela dá para os eventos empresariais, esse mundo feminino, inclusive, que é um mundo que as mulheres fazem muitos eventos e estão num momento de muito empreendimento. Eu admiro muito a forma das mulheres empreenderem, porque é uma forma humanizada, né? Eu vejo a Networks tem muitas mulheres, né? Inclusive na liderança temos muitas mulheres, e esse momento é um momento que eu vejo que as mulheres despertaram para esse mercado, entendeu? Mas é isso, e também da mesma forma, se quiserem saber um pouco mais de segurança do trabalho, é só fazer contato pelos mesmos caminhos, né? Pelo meu Instagram pessoal. O nosso Instagram da Fluxomed é @FluxomedFM. Também lá tem várias dicas de segurança do trabalho, e eu também estou às ordens aí para atender essas demandas que muitas empresas, apesar de ser obrigatório, ainda não cumpriram. Tá certo, então muito obrigada. Por E nada. você que acompanhou até aqui sabe que empreender vai muito além de números, envolve propósito, pessoas e visão. É isso e até o próximo programa, até o próximo Fala Empresário. Tchau, tchau.